Oi, meu povo, tudo bem? No vídeo anterior, a gente falou aqui no canal no último vídeo que eu postei, sobre como você utiliza o conteúdo de perfil comportamental, do conhecimento e do estudo sobre perfil comportamental, para você poder aplicar para vendas. Não só vendas de produto, mas para você vender o seu projeto, o seu processo, para você se vender melhor. Então, você entender um pouco do perfil das outras pessoas e trabalhar isso a seu favor. Hoje, aqui, vamos aprofundar um pouco mais de cada perfil. Então, no último vídeo, a gente deu uma pincelada sobre cada perfil. Hoje, de fato, a gente vai aprofundar e você vai sair desse vídeo realmente, de fato, entendendo um pouco mais sobre você, sobre as pessoas pelas quais você convive. Nós vamos começar falando do dominante. Então, pessoas com alta intensidade do fator dominante, elas são diretas, elas são ousadas, elas são competitivas. Os dominantes, eles buscam energicamente atingir seus resultados. Eles são aquelas pessoas que acreditam ser necessários estar no controle, em posições de dominância para conseguir provar o seu valor e para ser reconhecido. O dominante, ele costuma ser aquela pessoa determinada, aquela pessoa decidida, com foco no seu trabalho, nas tarefas e, principalmente, foco nos objetivos e resultados. Os dominantes, eles tendem a não levar em consideração os aspectos emocionais e sentimentos que rodeiam os seus relacionamentos. Eles são extremamente racionais. E eles costumam se posicionar de maneira mais firme e enérgica. E aí, por causa disso, as pessoas podem ter a impressão de que eles são pessoas mais rígidas e severas. Para o dominante, o desejo de ganhar é sempre maior do que o medo de perder. O dominante, ele utiliza intensamente as suas habilidades para apresentar um resultado consistente. Ele gosta de ter o controle da situação. O dominante, ele pode adotar uma postura rígida e impor suas convicções, trabalhando de forma intensa, sem pudor, e até o extremo para vencer qualquer que seja o desafio. Agora, falando sobre as características específicas que identificam um dominante, são elas. Eu vou falar aqui os fatores de alta dominância e baixa dominância. Então, alta dominância: determinado, confiante, objetivo, desbravador, agressivo, voltado para resultados, competitivo, direto, ousado, aguerrido, autossuficiente. Baixa dominância: conservador, cooperador, comedido, despretensioso, modesto, discreto, agradável, moderado, diplomata, pacífico e hesitante. Quais são os principais medos de um dominante? Fracassar, perder o poder e a autoridade, perder a autonomia e a liberdade de ação, ter que se submeter para alguém ou subordinar-se a alguém, perder a posição para uma outra pessoa porque ele é muito competitivo, ter que reconhecer os seus próprios erros. E quais são as características essenciais de um dominante? Dominantes gostam de desafios, são voltados para resultados, são objetivos, precisam de autonomia e de visualizar oportunidades de crescimento. Eles sentem-se confortáveis para assumir posições de liderança. Eles lidam bem com situações de pressão e onde seja necessário decidir rápido. Agora, o mais importante: quais são os comportamentos que um dominante precisa desenvolver? Isso é extremamente importante e eu te convido a anotar os comportamentos que, se você é dominante, identifique em você e traça aí ações para você melhorar nesse ponto de desenvolvimento. O dominante, ele precisa ser menos autoritário e mais paciente. Ele precisa ser mais conciliador, estar mais aberto às ideias e às opiniões dos outros. Um dominante, ele não pode impor a sua ideia e ser mais cuidadoso ao explicar os porquês da sua proposta. Você precisa buscar um consenso entre os integrantes da equipe quando você vai tomar uma decisão. O dominante, ele tem que ser mais cauteloso com seu tom de voz, com a linguagem corporal, para que ele possa evitar um tom de agressividade. Um dominante, ele precisa aperfeiçoar as suas habilidades interpessoais e agir com mais empatia. O dominante, ele precisa ser mais acessível e flexível. Ei, você gestor, você RH, você sabia que existe um melhor encaixe de um dominante na organização? Não é qualquer posição que um dominante vai desenvolver a sua potência, a sua real habilidade? Vou te falar aqui qual é o melhor encaixe do dominante nas organizações. Um dominante, ele se encaixa melhor em funções que exigem extrema busca por resultado. Por exemplo, quando você está fechando novos negócios, expandindo a sua empresa, quando você tem uma situação que você precisa atingir uma meta extremamente desafiadora, que envolva não só a gestão de pessoas, como também atividades que envolvam uma certa autonomia e independência, iniciativa, risco, competição, entusiasmo, energia e autoconfiança. Os dominantes, eles se adaptam muito bem nas atividades nas quais eles possam dirigir outras pessoas e trabalhar com autonomia.
Os dominantes, eles evitam atividades muito metódicas e que dependam de observações meticulosas. Você acha que você é um dominante? Seu pai, sua mãe, seu filho, seu chefe é um dominante? Agora nós vamos falar sobre os influentes. Pessoas com alta intensidade do fator influência são radiantes, elas são otimistas, extrovertidas, sociáveis, calorosas, elas são abertas com as outras pessoas. Esse é o fator da comunicação e indica como que você lida com as pessoas e as influencia. Os influentes, eles não gostam de passar despercebidos, eles precisam de contato interpessoal, eles trabalham muito bem em equipe e eles contagiam as pessoas com seu entusiasmo, contribuindo assim para um clima e um ambiente agradável e positivo. Os influentes, eles costumam ser criativos em suas ações, eles adoram expressar as suas ideias e eles raramente se permitem ficar entediados. Influentes não gostam muito de situações rotineiras, porque a sua natureza está em buscar o novo e viver o presente. O desejo do influente é prestígio e aprovação social. Isso é muito forte para eles. Uma pessoa que tem alta influência, ela valoriza muito o status, ela gosta de ser reconhecida e homenageada e de se sentir importante. O influente, ele gosta de interagir, isso é uma motivação para ele, porque ele sempre deseja participar de tudo e ser querido por todos. O influente, ele tem uma necessidade de influenciar e uma maior facilidade para falar e convencer as pessoas do seu ponto de vista. Quais são as características, competências fortes de um alto influente e de um baixo influente? Você sabe? Carismático, encantador, expressivo, influente, criativo, vaidoso, confiante, otimista, persuasivo, articulador, entusiasta. E o baixo influente, ele é sério, ele é lógico, formal, cético, crítico, pessimista, concentrador, desconfiado, introspectivo, reservado e retraído. Você sabe quais são os principais medos de um influente? O influente, ele tem medo da rejeição, medo de ficar sozinho, medo de frustrar as expectativas dos outros, de não ser reconhecido e não ser valorizado, de não se sentir apoiado e de perder o prazo nas suas ações e rotinas. E quais são as principais, na verdade, as essenciais características de um influente? O influente, ele gosta de pertencer a grupos e ele tem a necessidade de desenvolver novos relacionamentos. O influente, ele tem a habilidade de comunicação e persuasão. Eles contam com seu networking para conseguirem o que querem. Influentes são criativos e buscam formas diferentes de fazer as coisas. Influentes são otimistas e expressam suas emoções com facilidade. Atenção, você que é um influente, você precisa saber quais são os comportamentos que você tem que desenvolver. Então, se você é um influente, cuidado, desenvolva. Esteja mais atento aos detalhes. Concentre-se mais em resultados do que na sua popularidade. Ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Dê mais atenção ao que os outros estão dizendo, ao invés de você ficar se preocupando com o que você vai responder. Haja com menos impulsividade na hora de decidir. Planeje suas metas e liste as suas ações para ter mais controle e realizar mais. Seja mais cauteloso e organizado. Aprenda a dizer não. Assuma somente e apenas os compromissos que você pode cumprir. Conclua o que você se propõe a executar e dê atenção aos prazos. Perca menos tempo com distrações e aumente seu foco na realização dos seus objetivos. RH, você é gestor, você sabia que tem o melhor encaixe do influente nas organizações? Não é qualquer área, qualquer atividade, qualquer tarefa que é mais adequada, aderente ao perfil de influente. E eu vou aqui te contar qual é o melhor encaixe. Funções que seja necessário trabalho com pessoas, como apresentações de negócio, conquista de novos clientes e relacionamento com os antigos clientes. Os influentes, eles se destacam em situações de exposição e criatividade, que envolvam articulação social, prestígio, ideias originais, livre expressão de emoções e subjetividade. Os influentes, eles se encaixam perfeitamente em qualquer atividade que permita a manifestação das suas ideias e sentimentos através da comunicação. Os influentes evitam tarefas mais rotineiras, bem como atividades de pouca interação com outras pessoas. E aí, você acha que você tem um perfil influente? Você é um influente? Possui alto fator de influência? Como eu disse, todos nós temos um pouquinho de cada fator. Ninguém é zero. Porém, as pessoas que têm acima de 50, a partir de 51, podemos dizer que essa pessoa é um influente, ou um dominante, ou um estável, ou um conforme. Então, se você quer saber qual é o seu perfil, se você é um influente, comenta aqui. Eu quero fazer o meu assessment, eu quero saber do meu perfil,
que eu vou te responder e vou aplicar um relatório para você. Vamos agora falar um pouco mais sobre quem tem o fator estabilidade? Será que você é um estável? Pessoas com alta intensidade do fator estabilidade, eles são bons ouvintes, são atenciosos, demonstram interesse pelos sentimentos dos outros. Estabilidade é o fator do equilíbrio, da empatia, da lealdade. O fator estabilidade indica como você lida com as mudanças e estabelece o seu ritmo. Os estáveis, assim como os influentes, eles são voltados para relacionamentos interpessoais. Só que o estável, o importante para ele realmente é o bem-estar do outro, pois ele está sempre disposto a servir. Os estáveis, eles têm como característica marcante o ritmo constante e a capacidade de fazer trabalhos repetitivos sem se aborrecer. Eles preferem prazos mais estendidos e fazer uma coisa de cada vez. Os estáveis, eles tendem a manter relacionamentos de longo prazo e buscam empregos onde eles se vejam por muitos anos. Os estáveis, eles são flexíveis com as suas ideias. Eles pensam antes de falar e buscam sempre consenso. Estáveis são ótimos planejadores, porque eles lidam muito bem com processos, começo, meio e fim, e eles costumam ser constantes e perseverantes para seguir com o que foi planejado até a conclusão. Os estáveis, eles valorizam muito a rotina e a previsibilidade. Para eles é fundamental saber como que vai ser o dia de amanhã. Quanto mais alto o fator de estabilidade, maior será o apego ao que é conhecido e constante. Os estáveis podem ser resistentes à mudança, mas se eles forem convencidos do propósito, daquelas etapas envolvidas e das consequências positivas das mudanças, eles vão trabalhar com afinco para que sejam implementadas até o fim essas mudanças. Agora, quais são as características, competências específicas de um alto estável e de um baixo estável? Compreensivo, consistente, planejador, paciente, calmo, previsível, acolhedor, bom ouvinte, pacífico, metódico e leal. Já o baixo estável, ele é ativo, inquieto, dinâmico, impetuoso, acelerado, multitarefa, impulsivo, enérgico, vigoroso, versátil e ansioso. Quais são os principais medos de um estável? Estável tem medo de cenários imprevisíveis, de ousar e arriscar. Estáveis têm medo de decepcionar ou de ser decepcionado, de perder o controle, de se soltar e participar e envolver-se demais, de lidar com conflitos. E quais são as características essenciais de um estável? Eles valorizam um planejamento com orientações claras e responsabilidades bem definidas. Estáveis são calmos, são tranquilos, eles gostam de ambientes harmônicos e possuem habilidade de apaziguar conflitos. Estáveis são resistentes às mudanças, caso não tenham clareza do propósito das etapas envolvidas. Estáveis preferem trabalhar em grupo e decidir coletivamente. Atenção se você é um estável, fique atento quais são os comportamentos que você precisa desenvolver, que provavelmente estão muito relacionados com os feedbacks que você tem recebido do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos. Estável, seja mais aberto às oportunidades e mais flexível às mudanças. Estável, se preocupe em dar mais atenção aos prazos e acompanhar o ritmo e realização exigida. Encare os problemas e situações difíceis com energia e coragem. Busque ser menos sensível e emotivo quando for receber uma crítica. Estabeleça prioridades e aprenda a dizer não quando for necessário. Estável, esteja mais acessível às inovações. Pense um pouco mais nas suas próprias necessidades e desejos, ao invés de pensar muito no outro. Treine para se tornar mais direto, objetivo e assertivo. Expresse mais os seus pensamentos e as suas posições, sem medo da opinião dos outros. Seja menos hesitante e mais decidido. Não gaste tanto as suas energias com problemas que não lhe dizem respeito. RH, você gestor, você sabe que existe um melhor encaixe do estável nas organizações? Existem tarefas específicas que são mais aderentes ao perfil de um estável. Então, vem cá que eu vou te contar. Áreas que envolvam suporte a outras pessoas, tanto para informar, quanto para educar, quanto para servir e ajudar. Geralmente, os estáveis são excelentes no atendimento ao cliente e auxílio aos líderes e aos outros membros da equipe. Os estáveis são bons em situações que envolvam vínculos interpessoais, cooperação, ambientes amistosos e voltados ao melhor resultado coletivo. O diálogo, trabalho em equipe,
apoio e resolução de dificuldades de outras pessoas. Os estáveis, eles se encaixam em atividades que envolvam planejamento, passo a passo, processos em que seja necessário trabalho ordenado, metódico, organizado. Os estáveis, eles evitam tarefas que não são bem definidas ou organizadas. E aí, você acha que você é um estável? Será que o seu gestor é um estável? Seu esposo, sua esposa, sua filha, seu filho? Qual é o perfil deles? Já conseguiu adivinhar? Lembrando que nós não temos a habilidade de ler bola de cristal e adivinhar o perfil do outro. A gente pode supor, mas para a gente poder dizer que alguém é ou não um estável, um influente, um dominante, a gente precisa de um relatório para embasar. Por fim, vamos falar sobre os conformes. Será que você é um conforme? Pessoas com alta intensidade do fator conformidade, elas têm alto nível de precisão. Elas se apegam aos detalhes e aos fatos. Os conformes, eles são relutantes em revelar informações sobre si. Esse fator de conformidade indica como que você lida com as regras e os procedimentos. Os conformes, eles são lógicos, eles são analíticos, racionais, eles pensam de forma sistemática, baseada em fatos e tomam decisões de maneira bastante cautelosa. Os conformes, eles sentem prazer na execução de tarefas que necessitam de perfeição e têm preferência por trabalhar com pessoas disciplinadas. Os conformes, eles detestam o improviso e o seu alto grau de perfeccionismo pode levar a uma baixa execução, por causa do medo de não entregar o melhor resultado. Por isso que os conformes, eles podem precisar de um maior monitoramento ou incentivo para vencer em um período de estação frente a entregas de tarefas desafiadoras. Os conformes, eles se sentem mais seguros quando eles possuem informações e estão constantemente preocupados com o que pode dar errado. Por isso, eles podem ser vistos como muito críticos ou pessimistas. Por outro lado, os conformes têm uma capacidade de calcular todas as possibilidades e isso contribui muito para a prevenção dos erros. Os conformes evitam ser o centro das atenções, eles tendem a ser formais e reservados, com foco nas tarefas a serem executadas. Os conformes, eles têm alta capacidade de realizar trabalhos minuciosos e preferem estabelecer processos com regras claras e bem definidas. Quais são as características, as competências específicas de quem é autoconforme e baixo conforme? Um autoconforme, ele é disciplinado, ele é preciso, ele é detalhista, ordenado, formal, perfeccionista, ele é analítico, organizado, cuidadoso, questionador e discreto. Já o baixo conforme, ele é criativo, informal, livre, desinibido, flexível, desorganizado, persistente, independente, irreverente, audacioso e assume riscos. Quais são os principais medos de um conforme? Conforme ele tem medo de falhar ou sair das normas, de não ter pensado em todas as possibilidades possíveis. Conforme ele tem medo das críticas do seu trabalho. Não ter informações suficientes é um medo do conforme. Conforme tem medo de sair das normas e de não fazer a melhor escolha. E as características essenciais de um conforme? Quais são? Os conformes, eles buscam seguir todas as regras e procedimentos para garantir a exatidão do que se propõe a fazer. Os conformes, eles seguem fortemente uma tendência ao perfeccionismo, o que pode fazer com que eles sejam centralizadores em tarefas. Conformes gostam de ter um máximo de dados para uma melhor análise e decisão. Conformes têm alto padrão de exigência consigo mesmo e com os outros. Atenção, conformes! Quais são os comportamentos que você precisa desenvolver? Fique atento. Conforme, seja menos exigente consigo mesmo e com os outros. Valorize as diferenças e também as pessoas envolvidas no processo. Seja menos crítico, conforme. Concentre-se mais em fazer o que é preciso ser feito do que fazer tudo com uma extrema perfeição. Conforme, se dê a oportunidade de trabalhar mais em equipe e menos sozinho. Esteja atento às necessidades e sentimentos dos outros. Aceite ajuda e delegue mais tarefas, ao invés de centralizar tudo em si. Conforme, seja menos perfeccionista e exigente com questões sem grande importância. Ei, gestor, RH, você sabe que existe o melhor encaixe de um conforme
que determinadas tarefas, determinadas áreas se encaixam melhor ao perfil de um conforme? Vou te falar qual é. Conformes atuam com excelência em funções técnicas ou em áreas voltadas para a qualidade. Conformes, eles trabalham muito bem em atividades que envolvam métodos racionais de investigação e resolução de problemas, em que haja utilização de conhecimento e lógica. Os conformes são muito organizados, são capazes de coletar e sistematizar informações. Eles são disciplinados, excelentes em atividades em que seja necessário seguir regras e padrões pré-estabelecidos. Conformes são detalhistas e questionadores. Eles fazem as perguntas certas, na hora certa. Quando um conforme traz uma colocação, ele está sempre pautado em fatos, dados, pesquisas e testes. Conformes se encaixam muito bem em atividades que exista análise sistemática, organizando informações precisas, fornecendo subsídios para as melhores decisões. E aí? Você é um conforme? Seu filho, sua filha, seu chefe, seu subordinado é um conforme? Se você tiver interesse em fazer o relatório para descobrir o seu perfil ou de quem quer que você queira entender mais, decifrar mais, comente aqui. Eu quero fazer o meu perfil, eu quero fazer o meu relatório, que eu vou entrar em contato com você e aplico o relatório de perfil comportamental. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Fez sentido para você? Escreve aqui nos comentários se você acha que você é um conforme, um influente, um estável, um dominante. Se você quer fazer o relatório de perfil comportamental, manda aqui uma mensagem que eu vou te procurar pra gente entrar em contato com você e fazer o relatório. Curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que merece ouvir sobre esse conteúdo e que precisa também. Ativa os sininhos para você receber as notificações, se inscreve no canal. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.